Amigos queridos, neste doce enlevo, às primeiras horas da manhã desse dia, nos recolhemos em orações, rogando a Jesus que seja conosco nesta hora, Senhor, derramando sobre nós as infinitas bênçãos de que tanto somos necessitados. Que estes Espíritos sublimes em seu nome possam trazer aos nossos corações a esperança e a paz, como refrigério íntimo aos nossos apelos, aplacando as dores morais de cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a servir em seu nome, a servir perdoando, a servir com indulgência, a servir com a benevolência e com todos os sentimentos que já se despontam em nossos corações. Que a sua paz nos envolva e que estes Espíritos responsáveis por este Evangelho encontrem em nossos corações nesta hora as sintonias favoráveis para o bom andamento do trabalho. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nós estamos iniciando então esse item sobre o duelo, que é de uma atualidade impressionante e que diz assim: enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra, então a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Esse trecho, de Adolfo, bispo de Argel, ele é bastante significativo para mostrar para nós que enquanto nós estivermos nos degladiando com o outro, no confronto, no duelo, nós estamos dizendo que nada sabemos sobre as nossas imperfeições e que projetamos no outro as nossas más paixões, as nossas más inclinações. Esse duelo, fruto da nossa rebeldia, como ontem Emmanuel trouxe para nós, sacudir o pó das sandálias, ele está dizendo para nós que o duelo é o quê, então? É a nossa ignorância confrontando com a verdade. Esse é o duelo. É o espírito ainda movido por forças cegas, de disputa de autoridade, de poder, lutando contra a verdade, que são a manifestação das leis divinas. Olha o estado evolutivo em que nos encontramos. Nós estamos nos degladiando em confrontos para vencermos a nossa opinião, o nosso ponto de vista, a nossa soberania. E para isso a humanidade derrama sangue entre irmãos. Porque a cooperação, a colaboração
que na fraternidade precisamos atingir, esse estado íntimo é o objetivo maior da nossa existência na Terra, que é a legítima fraternidade. Se reconhecemos Deus como nosso Pai e somos todos irmãos em humanidade, nos resta a fraternidade. Mas aqui nós queremos pegar num ponto interessante que é: vai chegar um momento na nossa evolução em que nós não vamos mais duelar nem em pensamento com os nossos inimigos. Nós não vamos mais duelar nem em pensamento com os desafetos. E quando isto for vencido em nós, nós estaremos trocando o duelo para com o outro pelo duelo comigo mesmo. E o duelo interno comigo mesmo são as forças antagônicas que nós vamos chamar de conflitos existenciais, que é saudável. Então, quando eu estiver na luta íntima, eu estarei na luta de vencer o homem velho, para que o homem de bem prevaleça em mim, que é o momento em que já deveríamos estar percorrendo. Vencer na luta íntima uma anterioridade que surge fortalecida em detrimento de uma atualidade também fortalecida pelo bem. Nós estamos sendo convidados a criar no nosso hoje a nossa felicidade, que vai prenunciar o reino de Deus em nós. Então nós trouxemos de Emmanuel um comentário numa lição chamada Autoaprimoramento, que é do livro Rumo Certo, que é bem interessante porque vai falar desses conflitos. Conflito interior. Então diz assim: como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as más tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indaguemo-nos. Como vencer conflitos interiores? E ainda mais, ao vencer o conflito, eu resolvo questões arquisseculares que estão se insurgindo no meu campo mental e que não mais precisam prevalecer. Que espetáculo de pensamento Emmanuel traz para nós. De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? Porque o nosso estado de ânimo, o nosso estado de humor é uma consequência dos nossos pensamentos desatinados sobre alguma questão existencial. E isso estabelece um duelo, né? Quando eu identifico estes pensamentos que se afinam com a sombra e busco força, arregimento força para reverter esse processo, este ato é a resolução do conflito existencial. Porque há necessidade, temos falado isso seguidas vezes, de estancar voluntariamente um processo mórbido que trazemos, para que a gente possa, a partir dessa interrupção desse fluxo doente, começarmos a seguir a nossa prosperidade. Ao que Emmanuel fala assim: e perdemos tempo longo na introspecção sem proveito. Porque quando uma situação está difícil ou caótica para nós, muitas vezes nos recolhemos na introspecção sem proveito nenhum. São horas, meses, dias totalmente perdidos. O livro da minha vida naquele dia vai virar em branco a página, onde nada fizemos em favor de nós mesmos, a não ser a estagnação sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos e tristes. Ponderemos, entretanto,
que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Nós estaríamos paralisados na ignorância, atrofiados nas habilidades de trabalho, se não nos fosse dada a oportunidade. Porque mesmo enfermos, nós temos força para trabalhar. Porque mesmo ignorantes, nós temos ânsia do conhecimento. Então, esses estímulos que a vida nos oferece são para resolver o duelo íntimo. É o duelo íntimo. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Mas essa frase não é para todos. A grande maioria de nós não conhecem as suas fraquezas, as suas imperfeições, não conhece. Porque se conhecesse, haveria um tormento íntimo tão grande pela força da lei de Deus que mobiliza por um influxo divino a transformação. Quando nós identificamos verdadeiramente as nossas fragilidades, que não são essas das quais nós queixamos, não são mesmo. E se nós conhecêssemos a causa que move a nossa dor moral, nós estaríamos algo preparados para o arrependimento e, portanto, para a resolução do duelo íntimo. Então, isso constitui um passo muito importante ao progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Nós vemos as pessoas, de forma geral, ao longo desses anos na casa espírita, chegam sofrendo, mas desconhecem por que sofrem. Desconhecem as suas características que geram este sofrimento. Então ignoram como se auxiliar e as pessoas dizem: eu estou perdido, não sei por onde começar. E sempre é importante nós dizermos: comecemos por nós mesmos, né? Sempre nós temos que ter aquelas pessoas no grupo de convivência da casa espírita que são aqueles irmãos queridos com os quais nós abrimos o nosso coração e eles nos ajudam a revelar-nos quem somos. Que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós mesmos, os companheiros em evolução da Terra, não padece dúvida. Mas só isto não basta para a ação transformadora. Eu identificar. É preciso que eu mova em mim uma força chamada vontade e tenha conteúdos para a minha transformação. Porque, amigos, para a nossa transformação ou para o nosso conhecimento de nós mesmos em profundidade, nós precisamos ter obras. Sem obras, no bem e na caridade, tudo que eu fizer pensando me conhecer é uma intelectualização de problemas. Então nós precisamos ter obras, por isso que o necessitado, que todos somos, quando chegamos à casa, precisamos ter trabalho no bem, para termos minimamente recursos morais, aí sim nós vamos nos perceber iluminados pelo pouco de construções morais que já possuímos. Essa é a terapêutica do espírito. Então,
ensimesmados, chafurdados nas nossas dores, nós não sairemos desse patamar nunca. Atravessaremos encarnações ensombrados na mesmice de pensamentos torpes que acalentamos com prazer mórbido. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo, porque estamos trabalhando o duelo interior. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior. Mas, diz Emmanuel, abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade, que é a vitimização. Então, quando nos faltam forças, isso ocorre a todos nós, e nós entramos naquela vitimização. Então, o trabalho, pensa naquele momento em que Jesus disse: ainda que com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, devemos prosseguir. Sem a alavanca do trabalho que move as nossas potencialidades, que estabelecem as nossas habilidades e nos colocam na linha do progresso, ninguém sai do estágio da vitimização. Porque temos ouvido dos amigos espirituais que doença nenhuma nos impede de trabalhar e de fazer aquilo que viemos fazer na vida. Nenhuma. Ah, mas aquele que está no estágio terminal, ele tem o pensamento, ele tem a vibração, ele pode estar orando por alguém, ele pode estar trabalhando mentalmente em favor de centenas de milhares de criaturas, faltando apenas algumas horas para o seu desligamento do corpo físico. Essa é a força da lei. Então, nós vamos interromper a nossa reflexão aqui para continuarmos. Irmãos, a verdade, ela é atemporal. O que é verdade hoje vai ser daqui a 1 milhão de anos, vai ser em qualquer ambiente, para sempre. E refletindo nesse tema do Evangelho, o duelo, eu fiquei pensando assim: todos nós sabemos que Jesus foi quem coordenou a grande obra do Espiritismo. Ele, junto com companheiros diletos, selecionou os temas que iriam ser postos ali para reflexões eternas da humanidade na Terra. Então eu fiquei pensando, se ele já sabia, e também nós sabemos, que passado alguns séculos, 1 ou 2, o duelo, como se entendia naquela época, não existiria mais, por que teria colocado esse tema no Evangelho? E aí nós vamos compreendendo que Jesus é esse Espírito, esse irmão maior, que vai falando para nós em parábolas, entre aspas, vai falando de maneira a ser interpretada ao longo do tempo para que possamos compreender com profundidade aquilo que ele quer nos esclarecer. Porque enquanto a nossa mente, como a Célia falou anteriormente, enquanto a nossa mente for esclarecida, mas não iluminada, enquanto nós formos espíritos assim, haverá duelo. Todo o tempo todo. Das formas mais variadas possíveis. Porque o duelo é próprio
de quem ainda não se iluminou. E isso é uma coisa muito importante para entendermos. E o final do processo do duelo é o duelo com a gente mesmo. É claro que Jesus não duela com ele. É claro que Jesus não tem conflito, né? Porque o duelo íntimo é o conflito. Então, nós, enquanto não atingirmos o estado de iluminação da mente, do coração, vamos viver em conflito ad eterno, ou em duelo, ou nos dois. E isso é importante para nós compreendermos, porque quando nós fazemos o Evangelho, estudamos o Evangelho, nós temos que nos situar naquele tema. Nós temos que sentir que aquilo é para nós. Que aquele conteúdo é um chamamento para o despertar da nossa consciência. E a consciência desperta, ilumina a mente. Porque a consciência sempre está alinhada com as leis divinas. Daí a importância de nós realmente nos situarmos. Esse tema é para mim. É para mim agora e é para mim por muito tempo, com certeza. À frente. E aí nós escolhemos um texto do livro Viajor, onde é intitulado Conflito. Porque, como a Célia colocou, tudo é uma questão de escala evolutiva. No princípio, a gente duela com o outro. Inicialmente, com armas, com espada, com revólver, com fuzil, enfim, a gente duela com o outro. Depois a gente melhora e duela conosco mesmo, e esse duelo é o conflito. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa no século XIII, que enfrentou um duelo com alguém, um duelo físico, que se armou de um instrumento de morte e lutou contra o outro, aquela luta que se estabeleceu, na verdade, ela se estabeleceu ali porque aquele espírito ainda não sabia o que é o duelo íntimo. Porque uma pessoa que está duelando intimamente consigo mesmo, que está no conflito e buscando se compreender e se entender, ele resolve as suas questões e elimina definitivamente aquela possibilidade de duelo físico. Então, aparentemente, parece que aquela pessoa que traz no seu campo mental, na sua memória, marcas no perispírito de um duelo físico com alguém, parece que isso não tem nada a ver com o conflito. Só que tem, porque se naquela época ele tivesse resolvido um conflito íntimo, ele não teria chegado àquela situação. Então, nós vamos comentar esse texto em que Emmanuel diz assim: antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e enodando a cultura. Empenhavam-se antagonistas com a presença de testemunhas, em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa da nossa face. Todavia, o conflito continua em outras modalidades e dentro de nossa vida. Olha que importante, né? Nós entendermos isso, que o duelo agora, para a grande maioria de nós, pode chamar conflito, e que isso é uma outra modalidade de embate, de luta, só que agora é íntima.
E aí ele comenta: não mais a característica fulmigante de apetrechos de matar ou ferir, mas o golpe em câmara lenta. Então, vamos entender isso, né? E pensar e refletir como é esse duelo para nós hoje. Então, ele diz assim: não mais com apetrechos de matar e ferir, mas o golpe em câmara lenta que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbação e enfermidade. Então, assim, quando o duelo ele é com o outro, mas por que você falou isso? Mas por que você fez isso? Mas por que você é desse jeito? Mas por que, quando o duelo ele é com o outro, seja na arma, seja na palavra, seja na mente, quando esse duelo ele é externo, ele gera tudo isso que Emmanuel está trazendo para nós. Ele gera a ignorância, porque é ignorante alguém, quando a gente diz é ignorante, alguém que duela com o outro, é porque ele ainda não se esclareceu suficientemente que não adianta, que não tem proveito. Então ele é ignorante porque não se esclareceu. Porque, como nós falamos, tem a mente esclarecida e não iluminada, e tem a mente que nem está iluminada sobre certos aspectos. Duela porque nem esclarecida está, né? Está no estado de ignorância. E aí, quando nós firmamos o pensamento para pelo menos sermos esclarecidos, aí a gente vai entendendo que esse duelo com o outro, que é um estado que nos leva necessariamente a essa condição de enfermos do corpo e da alma. Porque o espírito que duela com o outro, ele não tem como ter saúde, nem do corpo nem da alma. Necessariamente ele está todo o tempo todo doente, mesmo que ele não perceba. Que são as doenças crônicas, que a gente pensa assim, o que tem a ver uma rinite? Tem, estou dando um exemplo, né? Mas poderia ser qualquer coisa, qualquer ite, poderia ser qualquer ite, porque todos os ites, né, estão assentados nessa condição que nós temos de não saber lidar conosco mesmo quando o outro entra em cena com as suas dificuldades. Então essas situações nos levam a uma situação, um comportamento muito enfermiço que nos predispõe a enfermidades múltiplas. E ele continua: por toda parte vemos o duelo mental torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas, de um para com os outros, quando não se exprime, sem forma perceptível, aos sentidos comuns, a afeição de trocas de dardos invisíveis, penetrando corações, arrojando-os, muitas vezes, aos tormentos do hospício ou às valas da morte. Aqui, gente, vale de verdade uma reflexão profunda. Essa frase, ela é muito impactante para nós pelo poder da verdade que ela tem. Porque essas trocas de dardos, dos julgamentos, das condenações que a gente faz uns com os outros, dessas intemperanças, elas nos arrojam
a determinados tormentos que nos põem em situações de profunda dificuldade mental e nos lança aos vales da morte. E aí, nesse ponto, é óbvio que Emmanuel não está falando da morte física, apenas e tão somente. Mas ele está falando que enquanto nós somos esses espíritos que duelamos uns com os outros para ver quem tem mais força, quem tem mais razão, quando nós utilizamos do nosso raciocínio de maneira equivocada para sobrepujar a nossa personalidade naquelas situações que nós vivenciamos uns com os outros, nós nos distanciamos da vida do Espírito e permanecemos na condição de simplesmente existir. Então, a importância disso, porque o espírito que gasta o seu fluido vital, a sua energia anímica, nesse eterno embate com o outro, ele não realiza o que veio fazer na Terra com ele. Não realiza. Porque para a gente demover o que está incrustado no campo da nossa alma, no perispírito, para demovermos as imperfeições que viemos demover, nós precisamos de todo o quantum de energia vital que nos foi confiado. Porque é uma obra que exige uma usina quase atômica. E se a gente gasta essa força nesse embate, que nada tem a ver com o que nós viemos fazer, vai faltar combustível para a mudança íntima. E aí, vamos chegar no mundo espiritual muito tristes conosco mesmo. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada, que nos encontramos em Seu nome, que elevamos o nosso pensamento para buscarmos, Senhor, nos fazer melhores. Nesta hora, queremos aprender mais e mais estas lições de vida eterna. Para que possamos abandonar de maneira definitiva, Senhor, os duelos que traçamos com aqueles que nos cercam, nos mantendo em arenas vivas, de confrontos, de desentendimentos, de mágoas, de vibrações equivocadas que acumulamos em nosso perispírito, que irão nos impedir, Senhor, de fazer o que viemos fazer na terra. Rogamos o Seu amparo, a Sua misericórdia, para que possamos nos tornar espíritos mais mansos, mais amáveis, desejosos, Senhor, de nos tornarmos fiéis servidores do Seu amor na terra. Ampara,
nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesta hora tudo aquilo que se encontram necessitados. Fortalece-os, ampara-os, derrama sobre eles as vibrações mais felizes, estimulando-os a viver com alegria o bem de cada dia. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.